Fala pessoal, tudo bem com vocês? Informações do Corinthians falando sobre a possibilidade do retorno de Guilherme Arana. Tem informação importante sobre o zagueiro Fabian Balbuena, além das nossas primeiras impressões sobre o técnico Fernando Lázaro, que foi apresentado para a imprensa, para a torcida, e as primeiras palavras dele como treinador do Timão logo após ser anunciado. Um mês depois ele foi apresentado para a imprensa e para a torcida. Então vamos tratar das notícias do Timão. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos. Então pessoal, vamos lá. As informações, as notícias do Timão, e o primeiro ponto que a gente quer tratar é a apresentação de Fernando Lázaro. Alguns pontos da entrevista foram bem interessantes, como por exemplo o fato dele ter falado que não trabalha com uma plataforma apenas. Esse ponto é importante a gente citar porque já é uma diferença em relação ao que talvez o Vitor Pereira pensasse inicialmente. O Vitor Pereira tinha uma estrutura em que ele pensava que talvez fosse utilizar todos os principais jogadores e ele viu a realidade do futebol brasileiro que era bem diferente. O Fernando Lázaro já está há muito tempo nesse contexto, então ele já sabe como é que funciona. Embora ele também já tenha afirmado que o rodízio não é a sua principal ideia, então ele já tem uma veia um pouco mais diferenciada do antecessor do comando do Timão. Ainda a gente tem a ideia de que ele vai manter a linha de 4, né? Ele que é um discípulo, a gente pode falar entre aspas, do Tite, então a tendência é de que ele utilize linha de 4 preferencialmente, linha de 3, linha de 5 é muito raro, só mesmo em exceções. E o Vitor Pereira, querendo ou não, ele até utilizou em exceções, né? Em jogo contra o Boca e tal, vez ou outra utilizando os 3 zagueiros, mas eu acho que 2 zagueiros é ideal e 2 laterais é o esquema mais parecido com a cara, com o estilo de jogo do Fernando Lázaro, pensando naquilo que a gente já viu do Tite em outras épocas. Ele ainda também falou um pouco sobre as fases ofensivas e defensivas, de como o Timão pode jogar. Numa fase ofensiva ele falou construir e propor o jogo sem riscos excessivos. O que significa isso? Não é aquele estilo de jogo, a gente pode até fazer uma comparação aqui com o estilo de jogo do Fernando Diniz, né, que é a posse de bola, superioridade numérica no espaço reduzido do campo, é um jogo de muitos riscos. E não é esse tipo de jogo propositivo que o Fernando Lázaro planeja. É um jogo, digamos, de maior segurança, mas que ao mesmo tempo o Timão tem um controle da bola, especialmente com os jogadores da qualidade técnica do meio, com Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Juliano e por aí vai. E ainda sobre a fase defensiva, ele citou a marcação desde a saída do adversário em bloco alto. Isso vai ser importante porque a marcação em bloco alto, tirando a saída de jogo, ele tem um jogador como é o Yuri Alberto de muita velocidade que vai perturbar a todo momento a saída adversária. E aí os zagueiros ficando ali, às vezes atrapalhados, perdendo a bola, cedendo a bola, e isso com certeza cria ali um clima bacana em favor daquela equipe que está pressionando. É claro que isso não vai poder acontecer o jogo todo ali, no máximo 20 minutos, até mesmo pela condição física e a alta média de idade do clube. Inclusive, na estreia do Corinthians pelo Paulistão contra o Bragantino, domingo às 16 horas, a gente pretende trazer a média de idade da primeira equipe escalada pelo Fernando Lázaro, até para vocês estarem mais inteirados, né, sobre uma comparação, né, sobre a era anterior de Vitor Pereira e agora o novo ciclo com o Fernando Lázaro. Inclusive a gente tem a provável escalação do Corinthians, olha só: Cássio no gol, Fagner na direita, Gil e Balbuena na zaga, Fábio Santos na lateral esquerda, Fausto Vera e Maicon, 2 volantes, Renato Augusto na meia, Roger Guedes pela esquerda, Yuri Alberto centralizado, e eu deixei propositalmente o lado direito por último, porque existe uma grande dúvida entre Juliano ou Romero, e aí existe uma diferença de característica. O Juliano é um cara que cai muito mais por dentro, é um cara que tem uma maior qualidade técnica. O Romero ele é um cara muito tático, mas que dá também muita profundidade. Então o Fernando Lázaro vai ter que analisar bem essas duas opções, mas a tendência é de que o Juliano seja escalado como titular, até para cair um pouco mais por dentro, deixar o Roger Guedes e o Yuri Alberto mais soltos e dar uma sustentação maior encorpada no meio de campo. Juliano que iria tanto auxiliar na marcação, que não é o principal ponto dele, mas ele também é importante, como também ele auxiliaria na criação junto do Renato Augusto. E o Juliano até mesmo jogou já assim, na época, no Internacional e tudo mais, e ele pode cumprir essa função. Hoje ele é um cara muito mais que joga por dentro, mas também pode cumprir essa função e ficamos na expectativa acerca do desempenho dele atuando nessa função. Ainda existe uma especulação também, pessoal, em relação a um possível retorno do Guilherme Arana, tá? Esse retorno está completamente descartado. O Duílio fez ali
uma consulta com Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, e a possibilidade totalmente descartada. Guilherme Arana, que estava cotado para ir para a Copa do Mundo, se recupera de uma grave lesão e o seu contrato em BH vai até o final do ano que vem. Então, essas possibilidades estão abertas, as portas estão abertas. O torcedor do Corinthians, inclusive, talvez animado pela possibilidade de ele ter voltado a seguir o clube e tudo mais, páginas relacionadas ao clube, mas a gente sabe que isso é coisa do futebol, até postou uma imagem de bomba, um emoji de bomba, na verdade, nas suas redes sociais e atraiu atenção e tudo mais, mas a gente sabe que isso faz parte e nem sempre significa aquilo que se especula, né? Então, o Guilherme Arana, claro, se voltasse seria um grande reforço, mas hoje o Corinthians tem como opções Matheus Bidu e Fábio Santos. Fábio Santos vai se aposentar ao final da temporada. A tendência é essa, inclusive ele renovou seu contrato até o final do ano, isso foi anunciado oficialmente, assim como o Carlos Miguel, que renovou o contrato com o Corinthians, mas a possibilidade mesmo do Guilherme Arana voltar é realmente bem remota, talvez no futuro, mas hoje totalmente descartada essa possibilidade. A gente quer falar também sobre a informação do jornalista brasileiro que tem informações exclusivas lá da Rússia, o Fábio Aleixo. Ele falou que o Balbuena é esperado no Dinamo Moscou em junho, na metade da temporada brasileira, né? Na temporada europeia já está no final. E o Corinthians ainda não fez proposta para ficar com o jogador. O zagueiro está na mira de um clube do Brasil e outro clube da Espanha que ainda não foi revelado quem seria. Mas o Balbuena, agora nesse momento, ele tem que ser prioridade para o Duílio, para a sua comissão, pela permanência dele. Ele é o principal zagueiro do elenco hoje atualmente, é um dos melhores zagueiros do Brasil, ninguém tem dúvidas, além de que ele é agora tratado como prioridade porque as situações de Yuri Alberto e Maicon, que estavam mais na frente, já foram resolvidas. Então é prioridade a permanência do Balbuena e o Timão precisa tratar isso, abrir o olho para não perder esse baita zagueiro. Robert Renan, que seria uma opção interessante, já foi, poderia inclusive ser parceiro do Balbuena, e um cara com a experiência que tem, com a identificação que tem, espírito de liderança, qualidade, tem que permanecer, e é mais uma mega operação, não do tamanho do poste do Yuri Alberto, mas é uma operação que deve ser feita para a permanência do general. Então, basicamente, são essas as informações do Timão. À medida que os fatos forem acontecendo, a gente vai trazendo mais atualizações, aproximando-se aí da estreia. Renato Augusto e Yuri Alberto treinaram hoje, que não treinaram ontem, mas hoje estiveram em campo, e a gente fica na expectativa para a estreia do Timão no Campeonato Paulista. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, do ladinho tem as notificações. Comenta aí o que tu acha dessas notícias do Timão, boas, ruins? Comenta aí, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Valeu!